1, nós temos a oportunidade de fazer uma série de exposição em Efésios, capítulo 1. Nós leremos do verso 7 ao verso 12. Iremos hoje celebrar a redenção eterna que temos em Cristo Jesus. Verso 7 ao verso 12 diz assim a palavra de Deus, carta de Paulo aos Efésios. Nele temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda a sabedoria e entendimento. Ele nos revelou o seu mistério da sua vontade, segundo o seu propósito, que Ele apresentou em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Em Cristo fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas, conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos, para louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo. Até aqui. Garapa e pastel. Caldo de cana e pastel. São os dois elementos essenciais, pelo menos para mim, brasileiro, numa manhã de domingo, ou numa quarta-feira, ou num sábado, quando a gente vai para uma feira. Eu acredito que esses são os dois elementos necessários para você fazer uma boa visita às feiras brasileiras. Garapa e pastel. E dependendo do lugar da feira que você visita, essa feira não vende apenas comida, né, os legumes, as frutas, mas também vende roupas. Ou quem sabe as lembrancinhas do estado ou da cidade, para você levar para alguém ou para dar para alguém. Ou até mesmo animais domésticos, ou quem sabe algum tipo de animal proibido também são vendidos em algumas dessas feiras, né? Mas nesse momento eu quero te levar a uma outra feira, chamada pelos antigos de Ágora. Um lugar onde são vendidos o que vai ser chamado em grego de tetrapodon, ou seja, os animais quadrúpedes, aqueles que têm várias patas. E ao lado desses animais é vendido alimento também, roupas, outras coisas, mas também são vendidos aqueles que são chamados de andropodon, ou em português, os pés de homem. Ou seja, nessas feiras, onde você tem animal sendo vendido, alimento sendo vendido, você também tem seres humanos sendo vendidos. É uma feira que rebaixa a vida humana para tratá-los como mercadorias. Um mercado de homens que são expostos. Uma cena típica do tempo em que o Senhor Jesus Cristo viveu, os tempos antigos, primeiro século, onde escravos eram colocados num estrado, nus, para que os seus compradores pudessem ir e avaliar. Homens e mulheres que estão acorrentados, que são despidos da sua dignidade, não só das suas roupas, com pessoas que analisam seus dedos, que analisam seus braços, que analisam seus pés, seus dentes, e que talvez por meio de minutos, ou quem sabe segundos, depois de analisar, declaram seu valor. Eu vou pagar isto por este escravo, por esta pessoa. E após talvez uma longa negociação ou não, é dado então o preço que é pago, e depois do preço pago recebe-se o documento de posse daquele escravo. E o que a gente pode começar a perguntar é: por que alguém compraria um escravo? E a resposta parece ser simples. As pessoas compravam escravos porque elas queriam a força daquele escravo, queriam o trabalho exercido daquela pessoa, queriam os seus serviços. Haviam necessidades, talvez no seu campo, dentro da sua casa, em que a pessoa não se julgava ser digna, ou aliás, coisas que deveriam ser não feitas por pessoas,
coisas indignas que era necessário ter uma outra pessoa fazendo. Era necessário, então, continuar gerando lucro, por isso que eu comprava escravos para trabalhar para mim, para continuar construindo o meu reino, as minhas posses. E após a queda, irmãos, em Gênesis 3, nós temos o estado da humanidade. Todos nós, não debaixo de um império com homens com mão pesada, não mais aqueles que estão chicoteando as nossas costas, mas uma escravidão do pecado. Todos nós, homens e mulheres, após a queda, estamos em um único estado. O estado de servir e agradar ao nosso único Senhor, o pecado. Somos escravos do pecado. Somos obedientes ao pecado. Nós sabemos que, embora seremos maltratados por conta do nosso Senhor, nós também sabemos que esse Senhor pode nos dar as coisas boas. E é por isso que João, o Senhor vai dizer que aqueles que cometem pecado são escravos do pecado. Paulo vai ensinar em Romanos 6 que nós obedecemos ao pecado. Aqueles que estão fora de Cristo Jesus obedecem às suas paixões, obedecem aos seus pecados. O próprio texto de Efésios, após a gente chegar no capítulo 2, vai dizer que nós estávamos mortos em nossos delitos e nossos pecados, segundo o curso deste mundo, segundo a influência de Satanás, sendo dominados pelos desejos da própria carne, pelos desejos, as concupiscências do pecado. Como escravos, estamos desarraigados, distantes do Senhor, mas cumprindo as nossas paixões e os prazeres que o pecado nos dá. E como pecadores, ou como escravos, servindo ao Senhor que é o pecado, nós não somos justos. Não há nenhum sequer, o que vai dizer Romanos. Como escravos do pecado, nós estamos extraviados, como lemos em Romanos 23, 3, 23. Não há beleza em nós, não há bondade em nós, não há nenhum tipo de justiça em nós. Ao contrário, todo o nosso esforço, todo o nosso labor, toda a nossa força de trabalho é rebelião contra Deus. Nós somos escravos do pecado, essa é a condição do homem, e tudo que a gente tenta fazer de bom, é o que vai dizer a Bíblia, que são como trapos de imundícia. São coisas que nós fazemos que enjoam a Deus, dão ânsia em Deus, pelaquilo que nós fazemos. E como escravos, irmãos, por natureza, nós somos inimigos e objetos da ira deste Deus. Nós não estamos expostos no ágora como alguém que está sendo vendido, não. Nós estamos já vivendo sobre o reinado de escravidão deste que é o pecado do nosso Senhor, que é quem nos direciona. Satanás, seus demônios e o seu reino de maldade. Por isso que o nosso irmão ele vai falar sobre o resgate, sobre o preço do resgate e sobre o nosso louvor diante desse resgate. E nós começamos então no verso 7 dizendo: nele temos a redenção. E aqui Paulo começa então a direcionar que existe sim uma praça, mas nessa praça aqui ela é uma praça do Senhor Jesus Cristo. É nele, no Senhor Jesus. Não mais num ágora onde nós estamos sendo vendidos, ou éramos escravos sendo expostos à nossa nudez. Mas Paulo vai dizer que não, nós estamos posicionados e nós encontramos a nossa remissão em Cristo Jesus. Diante dessa praça, nós não temos mais a nudez. Nós temos uma outra coisa. Nós estamos em Cristo Jesus. Nele aqui está se referindo ao verso anteriores que fala de Jesus Cristo. Nele nós temos a redenção. E a palavra redenção especificamente, ela significa e ela descreve um pagamento. Aliás, uma libertação que é feita mediante o pagamento de um preço. A palavra redenção significa libertação mediante o pagar de um preço. Pagamento de um preço. E até o momento, irmãos, eu tenho falado sobre como nós éramos escravos. Na ilustração inicial, o escravo ele é comprado, mas a nossa palavra aqui, a gente preza muito pela forma como a nossa igreja lida com as palavras. A nossa palavra aqui não é ser comprado necessariamente, mas é ser resgatado. Nós não estamos apenas comprados, mas resgatados por Senhor Jesus Cristo. E quando a gente fala de resgate, a gente precisa ir para o contexto maior do povo de Israel. A lei de Israel vai falar sobre um resgate.
daquele que era escravo. Não só uma compra para poder oferecer labor para um outro senhor, mas um resgate, uma libertação. Levíticos 25 vai ensinar sobre o parente que tem a necessidade e o dever de resgatar. Vai falar sobre o parente resgatador. No final do capítulo 25 de Levítico. Se um homem ficasse pobre, tão pobre, ao ponto de precisar vender-se a si mesmo, como escravo, venderia suas terras, venderia a sua herança, venderia a si mesmo. Então, um parente próximo dele poderia e deveria intervir aquela pessoa que comprou o homem como escravo, o pobre como escravo, e deveria pagar um preço por resgate a essa pessoa, recebendo de volta a pessoa e a sua propriedade, a sua herança, mantendo de volta, então, ele na sua família e participante daquilo que Deus havia dado. O objetivo da lei do resgatador era mostrar que aqueles que eram povo de Deus e que por algum motivo se tornou pobre o suficiente para se tornar escravo de uma outra pessoa, deveria ser resgatado por um parente próximo. Esse parente deveria ser alguém capaz de entregar, obrigado, minha irmã, capaz de entregar um preço a ser pago, mas não mais do que isso, ele deveria ser alguém que deseja fazer isso pela pessoa. O texto de Levítico vai falar sobre duas coisas. Vai falar que ele precisava ser um parente e ele precisava ser capaz de pagar o preço. Ele não falava necessariamente que esse parente deveria ter o coração e a boa vontade de receber e de resgatar essa pessoa. Mas essa história a gente vê num outro fato. No texto de Ruth, nós vamos ver Boaz, que era um parente próximo de Noemi e de Ruth. Ele sim desejava ser um resgatador, mas havia uma outra pessoa que poderia resgatar antes essas duas irmãs. E ele explica no capítulo 4, olha, deixa eu te contar aqui, diante de todos esses homens aqui, quero que você faça um juramento aqui. Existe uma parente sua, que ela está é uma pessoa muito pobre, ela tem essa terra, e é dever seu resgatá-la. E ele diz assim, tá bom, eu vou resgatar sim. Mas aí Boaz continua explicando que ele deveria receber então a Moabita. Não somente Ruth, mas a Moabita. Noemi. Todas elas deveriam estar juntos nesse redimir, nesse resgate. E aí esse parente mais próximo diz assim, olha, eu acho melhor não. Eu não estou a fim de receber uma viúva em casa, não vai ser bom para mim isso daí não. Vou preservar a minha família, eu não quero. E aí Boaz então é quem vai se dispor a ser o resgatador de Ruth, redimindo então a sua herança e trazendo-la de volta à família, trazendo-la para um lugar seguro. Irmãos, é a mesma coisa conosco na cruz do Calvário. Nós precisávamos de um resgate, de alguém como resgatador de Israel, semelhante a nós, um parente próximo, com poder suficiente para comprar e disposto a amar e realmente nos comprar. E Cristo Jesus, ele vai dizer que ele é o próprio resgatador do seu povo. Ele é o nosso parente mais próximo. E isso acontece, irmãos, na encarnação do Senhor Jesus Cristo. Nós lemos os textos de Hebreus, vamos falar sobre o sangue, sobre como o Senhor Jesus Cristo, na sua obra, ele adentra ao templo, mas vai se dizer em Hebreus 2 também que ele participou em todas as coisas semelhante a nós, na sua carne e no seu sangue, sendo alguém semelhante a nós, tornando-se um irmão nosso. Jesus é um irmão nosso. Ele é o nosso parente perfeito que se aproxima de nós na nossa miséria. E ele vê cada um de nós como escravos do pecado. Jesus olha não só para o espaço onde nós éramos vendidos, porque Satanás não está tentando vender ninguém, Satanás expõe a gente com o nosso pecado. E Jesus olha a nossa miséria e fala, eu sou semelhante a ele. Eu sou um irmão dele, ele vê-nos na nossa miséria e ele diz, eu sou capaz de resgatar, eu tenho um preço que vai ser pago. Eu tenho um valor infinito da qual ninguém consegue pagar por essa pessoa. E esse resgatador, ele está disposto a fazer isso, diferente daquele outro parente de Ruth e de Noemi, que não estava disposto. Jesus está disposto a nos oferecer, a se oferecer, e ele não hesita. Na verdade, ele faz. E o preço do resgatador, segundo Hebreus,
é um preço divino. É estabelecida uma lei da qual não se deve mudar. Uma lei que se diz que sem derramamento do sangue não há como haver remissão dos pecados. Não há como haver resgate daqueles que estão pecadores. Não há como haver libertação por meio de um pagamento de um preço, a redenção. Por séculos Israel praticava as sombras daquilo que deveria ser a grande verdade. Ano após ano, o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos com sangue de touros e de bodes. Mas aquilo é apenas uma lembrança, um apontamento para aquilo que deveria ser futuro, porque é impossível, irmãos, é o que o texto de Hebreus vai dizer, é impossível que o sangue de animal pudesse remover a culpa de um homem. É impossível que uma repetição contínua, imperfeita, pudesse resgatar ou purificar a consciência dos homens. Não há lavar dos homens, não há resgate dos homens por meio de animais. Mas Cristo, nosso parente resgatador, ele entra em cena. E ele não vai num templo, num santuário feito por mãos humanas, que foi o que nós lemos, mas ele vai diante do próprio Deus nos céus, e ele oferece não o sangue de animais, de um cordeiro bonitinho, de bois, mas ele oferece a si mesmo. Ele oferece a si mesmo, ele vai dizer assim: eu sou o resgatador, eu sou o parente mais próximo, e o preço que eu vou dar não vai ser uma moedinha, não. Eu vou me dar, vai ser o meu próprio sangue. E esse resgate, vai dizer o texto de Hebreus que nós lemos, no capítulo 9, verso 12, que ele pelo seu próprio sangue, ele obtém um comprar, uma redenção que é eterna. Não é uma compra única. Não há necessidade de repetições, mas é um resgate eterno. Não é uma cobertura temporária, como acontecia no sangue de bodes, mas era o próprio sangue do Cristo, do Filho de Deus, numa purificação eterna, que não havia necessidade de fazer-se nunca mais. De uma vez por todas, Cristo Jesus entrou diante do Pai e ofereceu-se como sacrifício. O precioso sangue de Jesus, do Cordeiro sem defeito, sem mácula, que purifica a nossa consciência, que purifica as nossas obras mortas, que nos faz ser pessoas que querem servir ao Deus vivo e verdadeiro. E o sangue deste parente, o sangue desse nosso irmão mais velho, ele nos resgata para fazer aquilo que o texto de Levítico também diz. O resgatador deve resgatar, pagar um preço para restaurar essa pessoa, a sua família. E Jesus, ele vem como irmão mais velho. E ele diz: eu sou resgatador, eu vou pagar o preço. O preço é o meu sangue, porque eu quero todo mundo de volta para minha família. E nós podemos fazer parte da família de Cristo Jesus. Não é algo mais feito no sangue de bodes, mas no sangue do próprio Deus. O único sangue que poderia nos comprar, seria capaz de pagar a justiça de Deus, a ira de Deus sobre todos nós. E isso, irmãos, deve mudar a nossa mente. Deve nos colocar num coração distante da realidade desta terra. Nós não tínhamos um parente que não fosse capaz. Aliás, nenhum de nós poderia fazer isso. A Bíblia vai dizer que nenhum homem, sendo tão bom ou perfeito, desejaria... Aliás, até poderia ter alguém muito bom, que poderia desejar morrer por alguém, mas nenhum desses poderia pagar pelo seu próprio pecado, pelo pecado daquele que morreu. Mas Paulo vai dizer que em Cristo Jesus, nele, verso 7, nele nós temos essa redenção, esse resgatar do império das trevas. Algo que deveria, irmãos, explodir em nossa mente como algo tão belo. Algo que deixa o nosso coração de escravo do pecado, agora gratos pelo Senhor. O que um escravo poderia fazer? O que um escravo poderia fazer para receber a compra de alguém? Não só a compra, mas ser resgatado por alguém. Porque ser comprado, eles poderiam ser comprados. Se ele fosse um escravo forte, bonito, alguém que poderia trabalhar muito, ele seria comprado. Mas o que poderia um escravo fazer, não só para ser comprado, mas para ser resgatado e liberto? Nada. Nenhum de nós tem algo que pode ser oferecido a Deus, ou que possa ser digno de merecimento de Deus, para que Ele venha nos resgatar.
Nós não fomos apenas comprados do nosso estado de pecado, nós fomos resgatados. Qualquer ato de libertação de um escravo deve ser um ato inexplicável para o escravo, e você na posição de pecador e eu na posição de pecador, salvos por Jesus, devemos ter essa mente: que coisa incrível o Senhor fez por mim. Eu consigo olhar todos os dias no espelho e ver que eu não merecia nada disso e o Senhor nos tira do império das trevas. E ao mesmo tempo em que nós estávamos ali como escravos expostos para que alguém pudesse nos analisar, Satanás mostrando: olha só que coisa boa esse pecado que esse rapaz está fazendo, esse pecado que essa mulher está fazendo, nós estamos agora tendo um outro Senhor que adentra nas portas daquele inferno, como vai dizer o próprio Senhor Jesus Cristo, da qual elas não prevalecem. E Jesus começa a analisar os escravos. Ele diz: esse é meu, esse é meu, esse é meu, esse é meu, e eu vou dar o preço por todos esses. O preço é o meu sangue. E ele vai gritar na cruz: o preço está pago, está consumado, o meu preço eu paguei por esse pecador. Eu paguei por esse escravo. E enquanto vertia o seu sangue na cruz, o preço era dado por cada um desses escravos. Ele dizia: por esse eu comprei, por ela eu comprei, por ele eu paguei. Esse sangue é por ele. Esse sangue é por cada um desses. Assim como o Cordeiro Pascal, lá no texto de Êxodo, dizia que era necessário que morresse então um cordeiro perfeito, colocado nos umbrais da porta, e aquele sangue, a qual iria ser passado, visto, não iria deixar com que a morte entrasse na casa, porque Deus estava aceitando o sangue dado por aqueles. Irmãos, a gente precisa entender que o Cordeiro de Deus, ele não morre para dar um sinal para Satanás. A gente precisa parar de achar que a morte de Jesus era para pagar algo para o diabo. Nunca foi para Satanás. Nunca foi para os seus demônios, é mais para pagar algo para o próprio Deus. Para o justo Deus, que olhou para todo o mundo, para toda a humanidade, e já havia julgado todos eles. Porque aquele que pratica o pecado merece a morte. Aquele que peca irá morrer eternamente, porque pecou contra um Deus eterno e já estava posta a dívida contra nós. Já estava dada a carta: essas pessoas irão morrer, elas irão ser julgadas eternamente. E Jesus vem como cordeiro, sem mancha, sem mácula, e ele diz: eu sou a própria moeda de troca, eu vou dar o meu próprio sangue por amor deste povo ao Senhor Deus Pai. Jeová recebe então, aliás, Jeová não só recebe, mas ele arquiteta todas as coisas. Deus Pai vai dizer: eu quero essas pessoas. O Filho vai dizer: eu dou o meu sangue. E o Espírito Santo sela todos eles numa redenção eterna. Todos nós, no Cristo, Filho de Deus, Deus homem, que agora nos liberta dos nossos pecados. Antes, nós estávamos sim, com uma conta que precisava ser paga, porque toda alma que pecar, essa morrerá. Mas hoje nós não estamos mais com essa conta. Havia uma dívida que foi colocada contra nós. E Jesus pega essa dívida e ele crava na cruz. E diante da cruz ele vai dizer que ele despoja os principados, ele despoja as potestades e publicamente expõe todos eles ao desprezo e triunfa na cruz. E a cruz é a demonstração do triunfo do Cristo, que verte o seu sangue para comprar os seus filhos, os seus irmãos. Após a morte de Jesus, derramado o seu sangue sacrificial, ter aceito plenamente pelo Pai, da qual não há necessidade mais de repetir-se quando se era feito no Antigo Testamento. Ele então triunfa, ele entrega o seu Espírito, ele vence, o sangue do próprio resgatador sendo dado em favor dos seus irmãos. E agora nós somos reconciliados com ele. E Deus vai nos dar, irmãos, quando ele muda nossa mente, nosso coração, por mais que você ainda não tenha clareza sobre a grandeza que é a salvação do homem, a sua salvação, a minha salvação, Deus te dá um coração grato.
Deus te dá um coração quando você consegue ler as Escrituras e percebe o que Deus fez por você. Ele te dá um coração que começa a regozijar. Um coração que vê a misericórdia do Senhor e deseja dar louvores. Deseja descansar nos méritos de Cristo Jesus. Nos méritos do nosso Salvador. Ele vai dizer que é nele que nós temos a redenção. Verso 7, nele nós temos a redenção, pelo seu sangue, a remissão dos pecados. E nós cantamos, irmão, a primeira canção que nós cantamos, chamada Redenção, o que ela diz no seu refrão? Como que é, irmãos? Eu vou pegar aqui. É a outra. O passado já não mais tem poder, pois novo sou, nele vou viver. Aí vai dizer, Jesus Cristo, Rei dos Reis, nos trouxe a redenção, a esperança retornou, graça e paz nos revelou. Irmãos, é importante a gente lembrar que a salvação de Jesus sobre as nossas vidas, o perdão do Senhor sobre as nossas vidas, é justamente dizer que o seu passado já não tem mais poder sobre você. Porque às vezes você está ainda lutando, achando que as figuras do passado, as sombras do passado, da sua vida preguiça, do seu momento em que o Senhor Jesus não era o seu Senhor. E você acha às vezes que o seu pecado é tão grande que Deus não poderia perdoar. Mas o passado, meu irmão, já não tem mais poder. O passado da sua vida nos seus pecados já não é mais sobre a sua vida. Agora você pode viver em novidade de vida, dizendo algo extraordinário, que o Senhor Jesus Cristo é o seu resgatador. E que o seu sangue pagou os seus pecados, Ele te limpou. Ele te limpou, não há mais pecado do passado, não há mais pecado do presente que você vai continuar pecando, e nem seus pecados do futuro, que serão maiores do que aquele Cristo na cruz. Daquele Cristo vertendo o seu sangue por você. Não há nada que você possa fazer como pecado que vai ser maior do que o sangue de Cristo Jesus. E isso deve nos dar uma segurança de descanso nele. Não porque nós queremos pecar mais, porque o texto de Romanos vai dizer que aonde abundou o pecado, superabundou a graça. E nós não devemos, por conta da graça, querer pecar mais. Nós não devemos desejar pecar mais porque Cristo tem um sangue que paga por todos os pecados. Pelo contrário, nós devemos dar louvor. Nós devemos glorificar ao Senhor pelo seu sangue. Algo extraordinário aconteceu no universo, irmãos. O próprio Deus se fez carne. Deus santo, justo e bom. Para fazer algo que seria inimaginável. Os anjos não conseguiriam compreender aquilo. Os próprios demônios não conseguiriam compreender aquilo que o próprio Filho de Deus, ele vem em forma humana, serve, e de maneira obediente ele vai até a cruz e derrama o seu sangue. Isso é o que torna o sangue de Jesus para nós precioso, irmãos. Essa compra nossa por um sangue precioso, um sangue puro. E, novamente a pergunta é, o que eu e você fizemos para receber isso? Nada. Nós não fizemos nada. O texto vai dizer que é tudo pela graça. É tudo do começo ao fim, a graça de Deus. Ele demonstra isso nas nossas vidas para que hoje nós possamos ser vasos que demonstram a sua graça e a sua misericórdia sobre nós, que também é testemunho para os outros. Você deve ser alguém que olha para esse sangue de Jesus e consegue transmitir um testemunho de que esse sangue é o sangue que salva pecadores. A sua vida deve ser um testemunho deste sangue. Irmãos, não é o que aconteceu apenas há 2000 anos atrás. Nós somos perdoados hoje pelo Senhor. Você que ainda não professou fé em Cristo Jesus, você é perdoado hoje. Ele te faz como um filho hoje. Ele como resgatador te coloca de volta na família de Deus hoje. Hoje nós devemos viver como filhos de Deus, como povo de Deus, por conta do sangue de Jesus, por conta dessa majestade que há no resgate, na remissão dos nossos pecados. E nós precisamos descansar nessa obra. Descansar sabendo que fora deste lugar, quando estávamos escravos, nós não conseguimos fazer nada disso.
Por isso que a remissão dos nossos pecados, a redenção eterna que nós temos em Cristo Jesus, pelo seu sangue, nos coloca para fora do pecado, para fora da morte, para fora da escuridão. Deve nos dar um coração que busca-se o desespero da tentação. Eu não quero ser tentado, eu vou fugir da tentação. Eu não quero pecar contra o meu Senhor, porque o sangue do resgatador foi muito caro. A Bíblia vai dizer que nós fomos transportados daquele ágora, do lugar onde os escravos amavam o pecado. Daquele lugar onde era o império das trevas, nós fomos transportados, transladados para o reino do Filho do seu amor. O lugar onde você só consegue, aliás, você deveria só conseguir desejar fazer as coisas de Deus. Nós estávamos no estado de escravidão. Mas é nesse estado de escravidão, sem esperança, sem valor, que nós recebemos um novo coração. E Deus nos deu um novo ouvido para que nós pudéssemos ouvir a voz do bom pastor. Daquele que chama as suas ovelhas que estavam perdidas. Nele temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados segundo a riqueza da sua graça. Em Jesus Cristo nós temos a redenção, nós somos libertos pelo poder do pecado, por meio do seu derramar de sangue. Isso nos dá o perdão dos nossos pecados. E isso aconteceu de forma única, demonstrando a graça e riqueza do Senhor. E Deus derramou abundantemente sobre nós, em toda sabedoria e entendimento. Ele nos revelou o mistério da sua vontade, segundo o seu propósito, para que pudéssemos então ser apresentados em Cristo Jesus. Deus não faz isso de forma aleatória. Deus não escolheu você de maneira qualquer. Não. Ele revela o seu plano secreto. E o seu plano secreto que estava escondido em Cristo Jesus. Todos aqueles a qual Deus havia chamado para ser povo dele, seriam chamados povo, resgatados por ele, por meio de Cristo Jesus. Com qual preço? Com o preço do seu sangue. De fazer convergir nele, em Cristo Jesus, na dispensação das plenitudes dos tempos, todas as coisas, tanto no céu quanto na terra. E o plano de Jeová é que no momento certo, na plenitude dos tempos, tudo, céus e terra, seriam unidos a Cristo Jesus. Ele iria restaurar todas as coisas. Nele há a restauração de todas as coisas. E ele vai continuar dizendo, em Cristo também fomos feitos herança, predestinados, segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Em Cristo nós recebemos a herança eterna, da vida eterna, da família eterna de Deus, a fim de sermos para o louvor da sua glória, nós os que de antemão esperamos em Cristo Jesus. E o objetivo do Senhor em nos resgatar, de dar o sangue do seu Filho, é para que nós possamos viver uma rica esperança em Cristo Jesus. Vivemos dia após dia, dando louvores à glória de Deus, louvores à glória da sua graça. Irmãos, talvez o mais importante dos textos que foram lidos aqui em Efésios 1, do texto de hoje, a gente vai ler mais parte das próximas pregações. Não é somente você entender o conceito da redenção. Não. Não é só saber que o sangue foi quem pagou os seus pecados. Não é de decorar esse texto. Provavelmente o fator mais importante aqui é que você deve conhecer o seu resgatador. Você deve reconhecer essa história e se ver nela. Saber que há um parente, um irmão mais velho que morreu por você, que morreu por mim. E eu vou terminar de uma maneira diferente. Eu não costumo fazer histórias ao final, mas eu vou contar uma história ao final, que talvez seja algo que vocês já ouviram em algum outro sermão, porque ele é bem conhecido. Havia um pastor mais velho que precisava ser jubilado porque já estava cansado. Pastor de mais idade. Então ele é assim colocado, aposentado. A igreja o aposenta. E esse pastor então passa a viver sua vida como um membro de igreja. E na sua cidade, ele por ser um pastor conhecido, ele é convidado a participar de um banquete, de uma festa que é dada com várias outras autoridades, com várias pessoas famosas. Então,
esse senhor está lá, esse pastor está lá, outras pessoas estão lá, ele sem entender muito bem, aquele espaço não é muito bem para ele. E aí as pessoas começam a fazer um alvoroço, porque havia chegado um grande ator. E as pessoas querem ver, as pessoas gostam de pão e circo. As pessoas querem ver as coisas bonitas e belas. Elas querem ver as coisas agitadas. Então elas pedem para aquele ator dizendo assim, olha, faz uma encenação para a gente quer ver, você é uma pessoa de Hollywood, tão belo. Faz algo aqui para a gente assim do nada. E o pastor está sentado com a cabeça baixa, fala assim, de canto, né? Recita o Salmo 23. E aí o ator olha assim, ouve. Ele fala, é uma boa ideia, viu? Porque parece que eu realmente tenho aqui de memória esse salmo. Mas eu tenho uma condição, eu só vou fazer essa interpretação que vocês estão me pedindo, se o senhor, pastor, vier depois de mim também fazer a mesma coisa. Recitar o Salmo 23. Então, aquele pastor fala, tá, tudo bem. Aquele ator se coloca então diante daquela multidão. Todos estão ali festejando o ator. Ele começa então a colocar a sua voz imponente, a fazer seus gestos, começa a recitar o Salmo 23. E ao terminar, a plateia toda se levanta. Começa a aplaudir, ovacionar e gritar para aquele ator. Aí agora é a vez do pastor jubilado. O pastor se levanta com a sua voz cansada, com a sua voz trêmula, sem nenhuma técnica, mas com toda a sinceridade, começa então a orar o Salmo 23. Ele vai dizer, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele continua. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. E quando o pastor termina de orar e recitar o Salmo 23, não há ninguém de pé mais. Há um silêncio ensurdecedor naquele lugar. As pessoas estão chorando, estão comovidas. E o ator, que parecia ser alguém arrogante, e, de uma certa forma, vai se levantar para falar. Dizendo o seguinte, olha, está muito claro o que aconteceu aqui. Se vocês querem uma explicação, eu dou para vocês. A diferença é que eu memorizei e falei. Eu conheço o Salmo 23. Mas este homem conhece o seu pastor. Esse homem conhece o seu resgatador. Ele conhece quem é aquele que deu seu sangue por você. E a pergunta final para todos nós, irmãos, não é só sobre a doutrina da redenção do sangue de Jesus, mas nós sabemos quem é o nosso resgatador, porque uma vez escravos, libertos pelo sangue de Jesus, nós iremos celebrar todos os dias a forma pela qual nós fomos libertos e o dia no qual nós fomos libertos pelo Senhor. Você deve conhecer o seu pastor, você deve conhecer o seu resgatador, não somente conhecer o seu sangue, ouvir pelo seu sangue, mas dizer, este é o meu pastor, que me deu um ouvido para voltar-se a Ele. Este é o meu resgatador, que queria me resgatar, tinha um preço para me resgatar e me colocou de volta para a sua família. E é por isso que nós devemos louvar ao sangue de Jesus, pela remissão que nós temos neste sangue divino. Eu quero orar com você, feche seus olhos. Pai, nós queremos ouvir a voz desse bom pastor, que gritou, está consumado, e que no dia específico para cada um de nós disse, você é meu filho, eu sou seu irmão, e eu dei o meu sangue por você. Senhor, que os nossos corações sejam inundados com essa verdade, que nele nós temos a redenção, que nele nós temos os nossos pecados perdoados, que nele nós podemos ter uma vida agora plena, de satisfação, de gozo eterno, de esperança eterna em Cristo Jesus. Nos dê o coração dessa forma, Senhor, que engrandece essa obra, que fala dessa tua bondade, que fala das tuas maravilhas. Pai, se há entre nós alguém que ainda não conhece o Senhor como bom pastor, que o Senhor possa falar ao coração dessa pessoa,
Que o Senhor possa falar na mente dessa pessoa, mostrando que o Senhor morreu por ela também. O Senhor olhou dentro do inferno das trevas, o Senhor falou, este é meu, e resgatou. Pai, nós louvamos ao Senhor pela essa obra perfeita, feita uma vez por todas. Lá, anos atrás, mas também feito na eternidade. E é por isso que nós celebramos a Tua gloriosa graça. Por isso que nós louvamos ao Senhor. Por isso que nós queremos render louvores como igreja a Ti. Em nome santo de Jesus, nosso resgatador, que nós oramos. Amém.